Ele fala uma língua próxima do português, mas que é entendida como ofensiva, e isto precisa ser aferido. Porque ele está ameaçado pelo crime organizado, ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado, e você pode se socorrer do jurídico da Globo para dizer que a imunidade comporta excesso, e o excesso não está coberto pela imunidade. Ministro, eu acho que a gente pode procurar os endereços do caso Master, onde quer que a gente queira, e o papel da imprensa é procurar em todos os lugares possíveis. Mas me parece que caiu no colo do noticiário, do público, a participação, o envolvimento de ministros do Supremo com Daniel Vorcaro. Então, não é assim que saiu uma ideia da nossa cabeça. Ministro, ninguém aqui está querendo ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Vorcaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa pergunta? O senhor apresentou notícia-crime contra o ex-governador e pré-candidato à presidência Romeu Zema por causa de um vídeo em que ele satiriza o senhor e o ministro Toffoli. Considerando o conteúdo dessa peça e o timing, não lhe parece que essa iniciativa serve para inflamar ainda mais os ânimos e dar discurso aos críticos do Supremo? Não me parece que seja assim, Renata. Eu acho que todos nós que atuamos na vida pública temos que ter responsabilidade e não podemos fazer esse tipo de brincadeira. Eu já tive a oportunidade de dizer que o governador Zema só governou Minas Gerais porque obteve liminares aqui no Supremo que o deixou sem pagar a dívida para com a União por 22 meses. E agora ele tenta sapatear, talvez aproveitando do momento eleitoral. Uma linguagem muito pouco própria, ele fala uma língua próxima do português, mas que é entendida como ofensiva, e isto precisa ser aferido. Ministro, deixa eu aproveitar que o senhor fez essa menção à situação de Minas Gerais. O senhor não acha que colocar as demandas de Minas Gerais na conversa pode dar a impressão de que se considera alguém devedor do tribunal por uma decisão que, em tese, seguia exclusivamente pelo cumprimento da Constituição? Não, não acho. E não penso que seja assim. Eu estou só chamando a atenção para o fato de que as pessoas vêm ao tribunal, se socorrem do tribunal e depois fazem esse tipo de sapateado, o que não me parece uma postura eticamente correta. Ministro, ainda sobre reações do tribunal, o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, pediu o indiciamento de 3 ministros do Supremo, inclusive o senhor. Levando em conta que esse relatório foi rejeitado, que a CPI já acabou, muita gente, inclusive gente que considera que essa CPI não elucidou nada sobre crime organizado e se equivocou nos indiciamentos, sustenta que é perseguição política mandar investigar o senador, como o senhor defendeu, e mais ainda ameaçar torná-lo inelegível, como fez o ministro Toffoli. Não acho que seja assim. De novo, a vida pública exige responsabilidade. Eu estou chocado que uma CPI do crime organizado e que dizia que iria investigar o crime organizado no Rio de Janeiro e queria investigar as famílias do Norte e outras organizações, termine por indiciar ministro do Supremo. No meu caso, inclusive, é bom que se diga, por ter dado um habeas corpus. Só isso. E isto vira uma causa para indiciamento. E a mídia vem dizendo que ele só fez isso. Não, ele fez isso que é extremamente grave. E eu, então, Renata, suponho, por que ele fez isto? Porque ele está ameaçado pelo crime organizado? Ou, o que pode ser pior, é outra hipótese, porque ele está sendo financiado pelo crime organizado? Deixa eu lhe fazer um pedido, ministro. Acho que a gente não tem condições de investigar essas conjecturas aqui. O que eu gostaria de ouvir do senhor é, independentemente de quem é o senador e o que guiou esse pedido dele, a atividade dele na CPI não está coberta pela imunidade parlamentar, ministro? Acho que não. Acho que não. Nós temos uma vasta jurisprudência, e você pode se socorrer do jurídico da Globo, para dizer que a imunidade comporta excesso. E o excesso não está coberto pela imunidade. Ministro, vamos passar para o caso Master. Em 2023, o Supremo derrubou um impedimento que havia a participação de ministros em julgamentos nos quais parentes deles atuam em escritórios de advocacia que representem alguma parte envolvida. Se esse impedimento ainda estivesse em vigor, o ministro Alexandre não poderia participar do julgamento do caso Master, assim como o ministro Toffoli não poderia ter suspenso, naquele mesmo ano de 2023, a multa de mais de 10 bilhões de reais imposta à JF no acordo de leniência. Nesses dois casos, ministro, no mérito, o correto não seria o impedimento?
Teria que examinar cada caso, Renata. A verdade é que o Supremo fez uma correção na lei, que foi extremamente mal feita. A lei dizia que haveria impedimento em qualquer processo em que um parente tivesse atuado. Portanto, vamos dar um exemplo. Se um parente representou a Globo no Supremo Tribunal Federal, qualquer juiz parente dessa pessoa estaria impedido em qualquer processo da Globo, o que não faz sentido. Nós somos 11 ministros. O jogo de impedimento, daqui a pouco, leva a uma manipulação, inclusive, do resultado. Aqui a premissa é falsa. Por quê? Porque a lei foi tão mal escrita mesmo, talvez até propositadamente mal escrita, e não levava ao resultado almejado, levava a um impedimento generalizado. O ministro Alexandre jamais julgou o caso do Master. O caso relativo ao ministro Toffoli, talvez ele não devesse ter julgado por outras razões. Apareceram lá indicações de que ele tinha feito negócios com o Master no passado. Então, essa seria uma outra razão, não por conta do impedimento que estava na lei. Acredite em mim, a lei foi extremamente mal feita e não levava a esse resultado. Levava a um impedimento geral. Vou lhe dar um exemplo. Um sobrinho meu que esteja em Diamantino e que tenha atuado num processo pela Souza Cruz ou pela JBS, me levaria a estar impedido em todos os processos da Souza Cruz ou da JBS. Casos que eu nem poderia conhecer, como normalmente acontece e a gente acaba não conhecendo. Então, esse tipo de legislação simbólica também é ruim. Lei mal feita e que leva a essas consequências. Por isso que o tribunal declarou inconstitucional. Ministro, só para não deixar em aberto para quem nos assiste, a gente está falando do ministro Alexandre, lembrando pelo contrato que o escritório de familiares dele firmou com o Daniel Worcaro. Esse julgamento ainda não aconteceu, é uma questão em aberto se o ministro Alexandre vai participar ou não. E no caso do ministro Toffoli, eu lembro também que ele não se sentiu impedido de aceitar a relatoria, mesmo com todos esses negócios que foram revelados pela imprensa depois, e só saiu do caso quando não tinha mais condições. Mas eu quero fazer mais uma pergunta de Master para o senhor. Segundo relatos da imprensa, o senhor já disse que não viu problema nem na conduta do ministro Alexandre. Desculpa, ministro, o senhor está querendo falar algo? Eu estou querendo pontuar. Em relação ao ministro Alexandre, ele integra a primeira turma. Todo esse processo se desenrola na segunda turma. Portanto, hoje nós temos até, vamos chamar assim, um impedimento fático. Em relação ao ministro Toffoli, quando se colocou a questão de sua participação em negócios com o Master, ele, juntamente com o tribunal, decidiu que não poderia continuar no processo. Ministro, deixa eu retomar aqui. Segundo relatos da imprensa, o senhor já disse que não viu problemas nem na conduta do ministro Alexandre, nem na conduta do ministro Toffoli no caso do Banco Master. Mas uma parcela expressiva dos brasileiros não pensa assim. Não caberiam, no seu entender, pelo menos explicações mais esclarecedoras sobre a natureza da relação que eles ou familiares deles tiveram com Daniel Worcaro? Essa é uma questão que cada qual terá que fazer o devido encaminhamento. O que me parece que é importante que se diga é que esta questão do Worcaro, Master e tudo mais, que a imprensa, ou parte da imprensa, transformou num case do Supremo Tribunal Federal, é um problema talvez mais profundo, que revela problemas de regulação, participação do sistema financeiro. A mim me parece que a imprensa trouxe o caso Worcaro para a Praça dos Três Poderes. Eu, se fosse buscar o endereço do caso Worcaro ou do caso Master, eu veria ele na Faria Lima. Ministro, eu acho que a gente pode procurar os endereços do caso Master, onde quer que a gente queira, e o papel da imprensa é procurar em todos os lugares possíveis. Mas me parece que caiu no colo do noticiário, do público, a participação, o envolvimento de ministros do Supremo com Daniel Worcaro. Então, não é assim que saiu uma ideia da nossa cabeça. Mas vou lhe fazer uma outra pergunta relativa a isso também. Neste momento em que avançam as tratativas para uma possível delação de Worcaro, o ministro Alexandre tirou da gaveta uma ação apresentada em 2021 pelo PT, questionando as atuais regras para colaborações premiadas. Eu não vou perguntar, claro, como é que o senhor pretende votar nessa matéria, isso é uma questão futura. Eu foco numa questão anterior. A coincidência temporal entre as duas coisas não é ruim para a imagem do STF? Não é natural que as pessoas vejam no resgate dessa ação uma tentativa de evitar ou pelo menos de reduzir o dano de uma delação do Worcaro? Renata, no passado a gente dizia que nós tínhamos 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo, sobre impedimento, suspeição. Nós temos uma série de processos aqui, milhares de processos no gabinete. Por que um processo é pautado e não outro, eu não sei dizer. Até porque eu só respondo pelo meu gabinete. Mas eu acho que esse tipo de ilação, em princípio,
é indevida. Há muito tempo nós estamos discutindo a questão da delação. Vocês acompanharam e de perto e participaram da Lava Jato. Vocês sabem o que aconteceu em Curitiba, como se manipulou delação. Todos nós sabemos disso. Vaza Jato revelou isto. Nós sabemos, portanto, que a delação precisa de aperfeiçoamento. É o momento, não é o momento? Essa é uma questão que cabe ao relator, que traz o processo, e um diálogo com a Corte. Ministro, eu acho importante colocar aqui, registrar, que o senhor sempre foi um crítico das delações e de outros institutos, como das prisões alongadas. Essa sempre foi uma questão para o senhor. Mas, por outro lado, eu pondero que é impossível a gente não colocar essa questão no contexto atual, ministro. Ninguém aqui está querendo ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Vorcaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa pergunta? Não, é legítimo que se faça a pergunta e que se esclareça e que as pessoas respondam. Veja que, no ano passado, eu propus que o tribunal discutisse os penduricalhos. Propus ao atual presidente Fachin, que antes era apenas presidente eleito. Isso demorou para ser feito. Acho que já deveríamos ter feito até anteriormente. Por que retardamos tanto? Por razões as mais diversas. É difícil agora explicar, e você não me daria tempo. A questão da política interna do próprio tribunal, os erros que se cometeram. Eu venho defendendo um pacto republicano. Falei isso com o Fachin. É preciso que nós nos unamos para fazer um debate sobre várias questões. A questão do orçamento, a questão das CPIs, a melhoria de uma série de elementos da legislação, da nossa relação com o próprio poder legislativo e executivo. O modelo está muito disfuncional. Toda hora que se precisa, vem ao Supremo Tribunal Federal. E depois se diz, isso leva a um paroxismo, a um paradoxo. E depois se diz que o Supremo está intervindo demais. Ministro... Nós temos editoriais. Ainda hoje eu aponto. Por favor, nós pode temos continuar. Editoriais. Ora criticando o Supremo por contenção, ora criticando o Supremo por excesso. Nós vivemos isso e vamos conviver com isso. Ministro, eu, por mim, ouviria o senhor por horas. Eu só não quero deixar de faltar tempo para algumas questões do momento que eu preciso muito fazer ao senhor. Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia-crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo, pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Ministro, o senhor já disse que não vê necessidade de código de conduta na contramão do que defende o presidente Edson Fachin. O senhor argumenta que já existem outros dispositivos tratando disso. A minha pergunta segue uma outra lógica. Diante da crise de confiança instalada e das evidências de que as regras atuais de autocontenção não estão dando conta, não seria caso de abraçar ao menos pontos que parecem ser de simples bom senso, como disciplinar e dar transparência à participação dos ministros em palestras e eventos, divulgar as agendas, sobretudo com advogados? Isso tudo não lhe parece uma coisa meio livre de controvérsia, ministro? Eu acho que isso já se faz, Renata. Eu não vejo nenhum problema. Quanto à crise de confiança, era bom que vocês olhassem como está a relação de confiança em relação às várias instituições, Forças Armadas, como são, em relação à própria imprensa, para ver como que se dá o quadro em termos comparativos. E acho que nós devemos discutir. A questão, a meu ver, do código de conduta, assim chamado, o problema, a meu ver, é de oportunidade. E eu cito sempre um bom exemplo. A ministra Rosa Weber esteve aqui numa curta presidência, mas numa bem-sucedida presidência. Enfrentou o 8 de janeiro. E ela tinha 2 graves problemas no tribunal, problemas institucionais. Decisões monocráticas e a questão dos pedidos de vista, que ficavam perdidos de vista. A ministra Rosa nos reuniu, colocou uma proposta regimental e isso foi aprovado. E o problema foi resolvido internamente, sem se fazer alarde disto.
É só essa questão que se coloca. Quanto a aprovar código de ética ou buscar as regras já existentes na LOMAN, na lei de improbidade, eu estou de acordo. A questão é o modus faciendi. Aqui rege um parlamentarismo. O presidente não decide per se. Ministro, só para pontuar, eu estou entendendo então que com alguns pontos básicos o senhor não teria discordância, e só para pontuar também por que eu falei da questão das agendas, é que boa parte dos ministros não publica suas agendas públicas, sobretudo encontros com advogados de partes. Mas vamos lá para outras propostas. Além do Código de Conduta defendido pelo presidente Fachin, surgiu agora, pelas mãos do ministro Flávio Dino, uma proposta de reforma do Judiciário, algo menos focado no Supremo, de mais longa maturação do que um código e também mais distante de questões concretas suscitadas pelo caso Master. O senhor hoje se manifestou a favor. Quer desenvolver essa ideia? Primeiro, em relação à agenda de advogados, no meu caso específico, e acho que na maioria, isso é público. O ministro Fachin, quando passou por aqui, achava que deveríamos chamar o advogado de uma parte e de outra, mimetizando o modelo americano. Não é essa a nossa tradição. Hoje o sistema americano, você tem acompanhado, nem é boa referência. Financial Times, New York Times, tem dito que o papel do Supremo é muito mais relevante hoje, inclusive em defesa da democracia, do que o da Corte Suprema Americana. Mas em relação à sua pergunta, eu acho, como eu disse antes, que já deveríamos ter avançado para um novo pacto republicano. Jobim chegou a fazer um, eu fiz outro. Vários projetos foram discutidos. Acho que era a oportunidade de discutirmos isso. Já falei isso com o presidente Lula, já falei com o presidente Hugo Motta, já falei com o Alcolumbre, falei com o próprio Fachin. Acho que seria oportuno discutir e considero oportuna a ideia trazida pelo ministro Flávio Dino. E aí sim, discutir questões amplíssimas. Veja, a questão dos penduricalhos é extremamente grave. E o CNJ, ao invés de incentivá-lo, já deveria ter resolvido. Tem uma série de coisas que o CNJ já poderia ter resolvido, como também o CNMP. E temos muitas questões para debater. O problema das agências, vários problemas que temos nas relações do judiciário. Como atuar, por exemplo, a questão dos royalties no Rio de Janeiro, ou os honorários que são pagos, mega honorários em royalties, que envolve a advocacia. A OAB de São Paulo, tem criticado muito o Supremo Tribunal Federal. Mas a gente também pode fazer a pergunta, o que a OAB tem feito contra as fraudes perpetradas por advogados? O senhor mencionou a imprensa internacional e me ocorreu colocar aqui também para fazer o registro que recentemente a revista Economist, que é uma publicação tão ou mais prestigiosa do que essas que o senhor citou, eu diria tão prestigiosa quanto, publicou uma longa matéria sobre o que ela qualificou de grande escândalo do Supremo Tribunal Federal brasileiro. E isso me leva ao nosso tópico final, ministro, que é essa crise de confiança, crise de credibilidade que o senhor mencionava há pouco. O senhor tem razão, a crise de confiança hoje em dia no mundo é uma questão para várias instituições, a imprensa inclusive, o judiciário também. Agora, eu acho que a gente não pode deixar de olhar a questão do Supremo brasileiro e o que a população está dizendo a respeito dele, porque é uma crise que tem as suas características próprias. A pesquisa Quest mais recente mostrou, pela primeira vez na série histórica do Instituto, que a maioria da população não confia no Supremo. A rodada anterior já tinha apontado que 2/3 consideram importante escolher um candidato ao Senado comprometido com o impeachment de ministros. Como é que o senhor, decano do tribunal, recebe esses números? Primeiro, em relação a The Economist, ela também fez uma matéria com grande destaque, elogiando o Supremo Tribunal Federal e reconhecendo o seu papel na defesa da democracia. Cada qual faz a leitura que quiser. Em relação à avaliação da opinião pública, é importante que a gente distinga, Renato, o que é foto e o que é filme. E é preciso entender isso. Certamente, nós vivemos uma crise de muitas instituições. Eu vivo pelo mundo afora. E a gente vê a debilidade das lideranças em todo o mundo. A imprensa também não vive o seu melhor momento. Nós sabemos como as pessoas veem a imprensa. Mas esse é o único instrumento que se tem. As redes sociais tumultuaram os critérios para o próprio julgamento. Cada qual se enfia nessas bolhas. E, certamente, isso não deve levar-nos a minimizar as críticas. Devemos respeitar as críticas. Algumas são aceitáveis. Outras, não. E nós devemos explicar também o que nós fazemos. Eu, como você sabe, não me recuso a explicar aquilo que entendo que deva ser explicado. Acho que é fundamental. E estou longe de ver o copo mais vazio. Eu prefiro vê-lo meio cheio. Eu acho que o tribunal cumpre um importante papel numa democracia hoje bastante disfuncional. Sobre isso, espero que você me dê oportunidade em outro momento. Uma democracia bastante disfuncional como é a brasileira.
Ministro, só para esclarecer, quando eu falei da matéria da Economist, de fato, no passado, houve matéria na revista favorável, elogiosa ao Supremo. A última que eu me lembro foi na época do julgamento da tentativa de golpe. Essa matéria que eu mencionei, do grande escândalo, é a mais recente e diz respeito ao envolvimento de ministros, ainda que indireto, a gente ainda está por investigar, no caso Master, né? O senhor sempre vai ter a oportunidade de esclarecer o que o senhor quiser aqui, a gente vai estar à disposição, mas com base nesse seu raciocínio sobre a crise generalizada, eu lhe pergunto, uma pergunta final. O senhor não acha que cabe nenhuma autocrítica em relação às descobertas que o público fez recentemente em relação à conduta de ministros do tribunal? Tudo o senhor coloca na moldura de uma crise mais generalizada ou o senhor acha que cabe alguma autocrítica, alguma correção de rumo, ministro? Vamos discutir isso. Agora, a autocrítica, como você bem coloca, é autocrítica, é crítica interna, inclusive. Nós devemos fazer esse tipo de avaliação, inclusive para fins de eventual correção de regimento ou novas orientações. Fizemos isso ao longo de toda a vida, por isso essa instituição é duradoura. Eu mesmo sou defensor daquilo que chamo sempre fuga para frente. É fundamental que isso seja feito. Espero que também a imprensa faça a sua autocrítica. A imprensa, por exemplo, apoiou a Lava Jato. Não escutei depois autocrítica em relação à Lava Jato. Sobre Master, eu acho que há um grave problema que envolveu o Banco Central, envolveu o CVM, talvez esse crescimento tecnológico com fundos e fintechs e coisas do tipo. Eu ainda estou aguardando várias explicações para isso. Mas não acho que seja um escândalo do Supremo Tribunal Federal. Vários bancos venderam essas CDBs do Banco Master. Fizeram lucros com isso. Várias empresas fizeram anúncios e divulgaram anúncios do Master. Daniel Vocaro era keynote speaker de vários seminários de várias instituições de imprensa. Agora, ter contato com Vocaro virou algo satânico. Vamos olhar isso de uma forma crítica e madura. É preciso ter adultos na sala. Ministro, vai ser muito oportuno, em qualquer ocasião, ter uma discussão com o senhor sobre Lava Jato. Não caberia aqui por uma questão de tempo, porque a gente teria que discutir não só as ilegalidades cometidas pela Força Tarefa de Curitiba, mas também a corrupção revelada, concretamente revelada pela Lava Jato, e que depois foi varrida, foi diluída essa descoberta toda. A gente faz essa discussão depois. E essa questão dos eventos também seria uma questão longa para a gente abrir agora, porque a gente precisaria, por exemplo, falar do evento principal, patrocinado pelo Vocaro, que foi em homenagem ao ministro Alexandre, com participação de uma série de autoridades e de ministros do Supremo em Londres. Enfim, muitas questões aí. Eu lhe agradeço pela disposição de conversar e de falar sobre essas questões. Certamente